TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que todos nós venhamos estar sempre atentos ao falar do Espírito, através de todas as coisas que o Senhor nos proporciona, através da palavra, através dos irmãos, através da igreja, através da nossa busca diária pelo Senhor, né? Quando nós vamos dar as primícias, quando nós vamos buscar pessoalmente a sua palavra, que todos nós possamos estar sempre sensíveis a esse falar do Espírito, porque Deus, ele é tão bondoso e maravilhoso que muitas vezes ele usa pequenas coisas para falar conosco, usa coisas até que nós nem imaginamos, mas o Senhor sabe ministrar as suas verdades aos nossos corações. E hoje eu gostaria de convidar todos a abrir as suas Bíblias no Salmos 32, versículo 1 e 2, para nós iniciarmos o programa com uma palavra do Senhor, né? Onde o Senhor ministra aqui sobre quando nós somos perdoados, né? Aqui diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, né? Então aqui o Senhor nos mostra que quando nós nos achegamos a Ele, reconhecendo nossas fraquezas, nossos pecados, nós somos perdoados, nós somos purificados. Por isso precisamos sempre estar em oração, em contato com o Senhor, buscando a sua verdade, né? E hoje nós estamos com a presença da nossa irmã Juliana dos Santos, de Cachoeira do Sul, que vai compartilhar um pouco da sua vida aqui conosco no programa Janela do Céu, que exatamente tem esse objetivo de nós levarmos essa palavra através dos testemunhos de vida, através dos relatos dos irmãos que têm experienciado a palavra do Senhor, têm visto o seu agir, e muitos somos agraciados, ficamos felizes, né, quando ouvimos os relatos, porque isso fortalece a nossa fé como corpo, como membros do corpo de Cristo. Então, agradecemos aqui a presença, a irmã aceitar o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem. Então, nós queremos iniciar perguntando como que foi a tua caminhada, iniciou essa caminhada com o Senhor, né? Já faz alguns anos que a irmã está no Senhor. Como foi que tudo começou? Começou lá em 2003, né? Aí foi assim, por sofrimento mesmo, né? Há pouco tempo a minha mãe tinha perdido o serviço, o meu avô tinha falecido, aí veio a minha tia separar, foi uma tribulação da nossa família. Uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. E aí eu já sentia dentro de mim que precisava de uma coisa, né? Assim, eu não sabia o que era, o que poderia ser, mas eu senti que era uma coisa muito boa. E aí, através da minha tia, eu comecei a ver a diferença nela. E eu disse assim, mas o que está acontecendo com ela? Eu também quero esse Deus. Aí eu me interessei, comecei a perguntar para ela, qual igreja que tu está indo? E sempre foi muito difícil, porque eu morava para fora, de vir até a cidade, dependia de ônibus. Aí eu disse assim, então eu vou no ônibus da meia-tarde para a gente ir no culto da noite. E o mais engraçado, que foi dia 26 de março de 2003, né? Que eu vim, aí marquei assim, não, o primeiro dia eu vou marcar. Marquei esse dia. Aí depois veio uma sequência assim de bênçãos, porque minha vida antes era só sofrimento. Eu, antes de vir pro Senhor, até fumar, eu fumei, comecei a fumar cedo, porque era uma vida assim totalmente desregrada, né? Aí até isso o Senhor, assim, 2 meses depois que eu vim pro Senhor, já começou assim, o Senhor me livrou do vício. Logo em seguida o Senhor já me deu um marido, né, assim, em agosto do mesmo ano. E eu digo assim, é só bênção naquele ano. Mas aí veio o deslumbre, eu acho que sim. Me afastei, né, do Senhor. Aí começaram de novo todas as tribulações. E em 2007, no ano de 2007, 26 de março foi quando eu vim dar à luz a minha filha.
não é coincidência, né? A gente diz é cristocidência. Porque dia 26 de março de 2003 foi o dia que o Senhor me resgatou, né? E dia 26 de março de 2007, quando eu vim dar a luz a ela. Foi uma bênção, mas assim, bênção maior é que o Senhor tinha preparado, né? Na hora do parto, tudo. Tive um parto difícil, né? Quase eu e ela morremos, mas o Senhor nos resgatou de novo. E quando ela nasceu, ela foi para a UTI, ficou lá aos cuidados. E lá dentro, na UTI, eu não queria ficar, né? Para mim foi um sofrimento imenso ficar lá dentro, vendo o jeito que ela estava sendo tratada. E eu dizia para Deus, eu não quero ficar. Mas aí eu me esqueci nesse meio momento que eu tinha levado a Bíblia no meio das correrias, né? Que eu tinha levado a Bíblia. Aí, quando eu tinha uma folguinha, eu pegava e lia a Bíblia. E aí, acho que no 5º dia que ela estava na UTI, ela recebeu alta. Mas eu não me esqueço que eu peguei a oração do Novo Nascimento, ela lá no berçário, com todos aqueles tubinhos no nariz, né, aqui no estômago. Eu peguei e fazia com ela. Eu sei que ela podia não entender, mas eu fazia assim, vamos fazer a oração do Novo Nascimento. Eu me lembro que eu fiz de manhã, e quando foi à tarde ali, a enfermeira disse assim, a tua filha tá de alta, já para você ir, né? Que é tipo assim, um quarto. E eu, só com aquela notícia assim que a enfermeira deu, eu agradecia a Deus, né? Por ele estar tirando ela daquele estado, porque o estado que ela estava era muito grave. Deu a pré-eclampsemia e ela aspirou líquido mecânico, né, para ser mais exato. Foi bem grave, né, o que aconteceu. Mas Deus venceu, graças a Deus. E eu paro para pensar assim, é só o Senhor mesmo. Uma forma de Deus novamente renovar a fé nele. Isso. E aí, assim, como é que eu vou dizer? Não cessou, né? Porque a nossa vida, minha e da Luísa, vem com intensificação, né? De lutas. E aí ela nasceu uma criança grande, de quase 4 quilos, e veio os problemas acarretando. E ela não engordava, ao invés de engordar, ela emagrecia. E os médicos faziam tudo que é exame nela para saber o que estava acontecendo com ela. E ninguém descobria o que era, né? E a mãe de primeira viagem, tudo é um drama, a gente não sabe. Aí os médicos pegavam assim, não contavam para mim para que era os tipos de exame. Só quando eu chegava com o exame assim para eles, eles diziam, não é isso aqui, não é isso aqui. Doutor, mas o senhor pediu esse tipo de exame e não me disse o que era? Não, para não te preocupar. E eu vejo assim que é só uma coisa, assim, um tipo de trauma que eu tinha, que o Senhor já está me trabalhando nela. Por quê? Porque era eu e meu irmão, né? E aí o meu irmão, quando eu tinha 5 anos, ele veio a falecer de meningite, né? E eu peguei aquele trauma. Tanto é que quando eu engravidei dela, eu não queria saber de ter um filho homem, né? Que eu pensava que Deus ia tirar ela quando eu chegasse com 6 anos, né? E eu fiquei assim, né, até saber, né, que era uma menina, eu fiquei naquela. Quando deu que era uma menininha, aí eu disse, graças a Deus. Mas ali qualquer coisa que dava nela era um sofrimento. Eu vivi assim muito tempo, assim, tipo assim, uma arma na cabeça, né? Mas até Deus me curar daquele trauma que eu tinha de perder ela, foi sofredor, muito. E me lembro assim que nossas duas, assim, como é que eu vou dizer, foi um jeito de Deus sempre me manter. Mas aí, como eu estava falando, como me afastei da igreja, achei que estava tudo bem, né? Estava tudo bem, estava indo tudo bem. Nesse período que você ficou afastada, você lembrava da igreja? Vinha assim momentos, vontade de estar novamente? Aí tinha alguma coisa que te prendia? Como foi viver assim, recebendo a bondade do Senhor e depois, por algum motivo, enfim, que a gente acaba se esfriando na fé, se afastar? Esse momento que você se afastou, como foi, assim, para quem está assistindo? Sente vontade, sente saudades, mas não consegue? Tem alguma coisa, uma força maior? O tempo que eu estive afastada do Senhor, eu digo que foi o verdadeiro inferno que eu vivi.
Porque a gente realmente, longe de Cristo, a gente não tem felicidade. E hoje eu sei, se me afastar dele, morre a minha vida, a minha fé, sabe? E nesse tempo, assim, eu tinha vontade, mas não tinha tudo. Mas os meus irmãos, os nossos irmãos, que eu agradeço a Deus, eles nunca desistiram. Porque de uma forma ou em outra, o Senhor levantava de um irmão e ia levar a palavra, um de dar os materiais, né? Eu tive afastada, mas assim, nesse meio termo, né? Nunca desligada completamente. E eu agradeço a Deus, assim, porque tem muitos irmãos perseverantes, que perseveram, sabe? Que não desistem da gente lá fora, né? Convidavam de novo, oravam, iam conversar? Sim, eles sempre estavam ali em cima, sabe? Eu dizia, não é bem assim, não é bem assim, né? E aí foi então que começou uma grande tribulação dentro do meu lar, né? Que achei que estava feliz, estava com tudo, né, na mão. Aí o Senhor disse assim, então tá, vamos trabalhar aí, né? Era um casamento bom, era o casamento que o Senhor tinha me dado, né? Mas eu deixei de buscar ele. Aí começou a desavença entre o marido e a mulher dentro de casa. Chegou assim, pé de guerra, de brigar mesmo dentro de casa, né? Onde eu cheguei a odiar meu marido, né? Onde eu não tinha paz de estar dentro de casa. Que se eu ficasse em casa 2 dias por semana era muito. Eu me lembro que a Luísa era pequena. Eu pegava as malas, enchia de tudo que podia de roupa e saía para minha mãe. Aí voltava, ficava um dia lá dentro de casa, não dava certo, saía de novo. E assim, eu fiquei, acho que quase um ano, assim, indo e vindo, sabe, assim. E aquela tristeza me consumindo. E eu entrei em depressão nesse meio tempo. Usei remédio depressivo e nada me satisfazia. Cada vez, assim, o problema agravando, as brigaiadas dentro de casa e nada estava bom para mim. Nada. E aí, assim, graças a Deus, né? Não é a pessoa que eu vou falar, mas é o Senhor que está naquela pessoa, que é a Isabel, que sempre esteve mais próxima de mim, sempre levando a palavra. E aí sempre, assim, eu sempre tive acesso, mas não assim, de estar ligada, né? E aí foi até que não deu mais pra gente aguentar as brigas dentro de casa. Aí meu marido comprou uma casa pra nós aqui em Cachoeira. Aí eu vim pra cidade, né? Vim pra cidade aqui, mas ainda não busquei o Senhor. Não, tô bem, tô trabalhando, né? Tô bem. Vou indo assim, uma hora eu vou, outra hora eu não vou. E aí tá. O Senhor aprofundou mais o tratamento em mim, né? Então tá. Começou a tratar na saúde da minha filha, né? Porque a minha filha é o meu Isaac, né? Aí ele começou a tratar ali. Aí ela começou a ficar doente. E trazia para o hospital, vinha, ficava, posava e fazia os remédios, tudo. Voltava de novo. Para casa, acho que nós tivemos 2 meses, assim, de luta. Eu já não tinha mais dinheiro para gastar com ela. De tanto, assim, eu no médico dava uma coisa, eu no médico dava outra. E aí, assim, eu me lembro bem que foi uma noite que eu já não aguentava mais. Eu dizia para Deus, Deus, eu não aguento mais. Imagina assim, a gente deitar, pensando que vai dormir, e acordar no meio da noite com uma criança, assim, acho que uns 40 de febre, né? Tremendo, já com quase crise convulsiva, assim, que só tremia, né? E que dali foi um sofrimento, assim, por muito tempo para mim. E aí eu disse, Jesus, eu me lembro tão bem como se fosse hoje, quando eu já estava morando sozinha, já estava separada. Eu volto para ti, Senhor, mas salva minha filha. Eu dizia para ele, né? Isso tem uma coisa que me emociona muito, porque eu vi que eu estava perdendo a minha filha ali. Ali eu vi. Aí eu peguei e não tinha um dinheiro na carteira, nem para chamar um táxi, não tinha vizinho perto. Peguei e chamei o SAMU. Aí eu expliquei para eles, ó, a situação é assim, eu não tenho dinheiro, não tem nem como sair daqui da Ponte Verde, né? E eles prontamente, né? Porque eu sei que tudo é o Senhor, né? Foram lá e buscaram ela. Mas ela estava assim, um febrão terrível. Levamos para o hospital, ficou hospitalizada. Aí lá descobriram que a pneumonia, né? Graças a Deus teve como tratamento. Dali em diante, assim, então tá, Senhor, volto para ti. Sabe quando o filho apanha? A gente volta sorrindo. Voltei para o Senhor. E desde já, assim, eu digo e sinto que a minha vida não é nada sem Deus. Porque se eu chego a me afastar um pouquinho, eu já sinto a fraqueza. A gente enfraquece, né? E a vida da gente não tem mais sentido.
Depois que a gente pega a volta para Cristo, porque a nossa vida já é Cristo, né? Cristo já está na gente. E agora eu agradeço a Deus, voltando ao assunto lá, minha filha tá bem, graças a Deus. E sobre o casamento, me amargurei, né? Entrou amargura dentro do coração, me separei, vim para a cidade. E aí o meu marido também foi tratado nesse meio tempo, porque os dois brigavam e ninguém pedia perdão, né? Foi assim uma coisa muito, onde o diabo meteu mesmo, como tem que ditado que se diz a colher, né? Meteu mesmo. E aí ele duro de coração, né? E eu dizia, vamos para a igreja? Não, eu não vou. E aí eu disse, então tá, Senhor. Voltando assim, aí eu vim pra cá e deixei a metade das minhas coisas lá fora e tava vivendo assim como acampamento, sabe? Eu só com fogão, uma mesinha, uma caminha no chão, tá? E no dia que eu fui buscar, porque eu ainda tentava, né? Eu tentava por minhas forças reconstruir meu casamento. Aí não deu. Ele se endureceu e aí eu peguei, tive que buscar minhas coisas lá em casa, lá fora. E no dia que eu fui buscar minhas coisas, foi o dia assim que eu digo assim, foi um dos dias mais sofridos para mim. Imagina, uma casa onde a gente construiu tudo, o nosso sonho. Eu ter que chegar lá assim em 2 horas, que foi o tempo que o motorista do caminhão deu, para eu tirar tudo do lugar, desorganizar tudo, né? E eu fazendo aquilo tudo, assim, as roupas, tirando do seu lugar, porque eu ainda mantinha, né? Tudo ali com esperança da reconstrução do casamento. E ele lá na cozinha, almoçando, foi bem pleno meio-dia que eu fui buscar, e aí até as 2 horas eu tinha que estar com tudo pronto. E eu chorava e eu dizia assim, Deus, não tem mais uma chance? E ele duro de coração, né? E eu chorava assim. Foi assim um dos grandes sofrimentos que eu tive. Não deu chance, né? Saí, botei as coisas tudo dentro. Sabe o sonho, assim, quando a gente vai vendo que o sonho vai indo por água abaixo. Mas eu disse assim, mesmo assim eu sei que o Senhor está comigo, né? Botei tudo dentro do caminhão e vim embora. Só que nesse meio tempo, assim, como tenho problema de hipertensão, me deu uma crise. É horrível as crises que dá, né, gente? Continuei, assim, fingindo. Por causa de toda a situação, todo problema, começou a trazer esse problema de doença. Sim, porque mexe muito com as emoções, né? Acho uma adrenalina, como a gente fala, assim, mexe com tudo na gente. E aí comecei a me amargurar. Nesse meio tempo, me endureci. Era um jeito de eu me vingar dele, né? Por ele ter feito aquele sofrimento, ter me rejeitado. Me endureci. E aí, como Deus tratou no coração dele, nesse meio tempo que eu tive afastada também, aí vim trabalhar. Comecei a trabalhar. Trabalhava em tudo que aparecia. De faxineira, cabeleireira, manicure, tudo que aparecia. Eu trabalhava, aprendi a trabalhar. Nesse meio tempo, o Senhor me ensinou a administrar uma casa, né? A saber dar valor em tudo. Aí, depois veio o problema de coluna. Tudo é um trabalhar de Deus, né, na nossa vida. De eu ficar assim, de não conseguir trabalhar. E eu trabalhava era por dia. E os dias que eu não trabalhava, eu não ganhava. E as contas vinham chegando, né? E eu vinha recebendo ajuda dos irmãos, dos meus conhecidos, assim. Mas foi que quando o Senhor já me botou de cama, e eu disse assim, mas eu não volto para Ele de maneira nenhuma. Ele me fez isso, Ele me fez aquilo, Ele me disse aquilo. Aí o Senhor veio, cada vez mais intensificando. Aí foi que Deus trabalhou no coração dele, fez ele se arrepender do que fez, porque também fez muito, fez ele pedir perdão, que eu sempre dizia para Isabel, né, que foi uma das pessoas que eu tive mais próxima, dizia assim, tu vai ver, Isabel, ele ainda vai me pedir perdão para mim. Eu dizia, ela olhava para ver se ela tá louca. Só que ela não contava para mim, ela só pensava, ela só me olhava, né? Depois ela disse, Juliana, eu vou te pedir perdão para ti. Porque eu achava que tu tava ficando louca, né? Do teu marido te pedir perdão. Assim, ele vai me pedir perdão, porque eu tinha certeza, entendeu? E assim chegava uma pessoa e dizia assim, mete ele na justiça. E eu sentia de Deus que não era para fazer aquilo. Porque eu ainda sentia que tinha uma pontinha que o Senhor podia restaurar. E levou tempo, assim, uns 2, 3 meses para isso acontecer. Mas sofri, assim, nesse meio tempo,
Me vinguei, fiz coisas erradas nesse meio tempo, tudo, mas tudo por vingança, sabe? Tudo sentimento que não vem do Senhor, né? Amargurado, irado, aí começa a se vingar. Mas aí quando eu disse assim, agora eu vou te entregar para ti, Senhor. Aí ele trabalhou no coração dele, limpou meu coração, terminou a amargura e voltamos de novo. E foi bem assim, nós começamos a namorar, foi lá em agosto de 2003. E quando nós voltamos da nossa separação foi agosto também de 2013. Ali para diante, né? Aí claro, né, que o Senhor, ele quer trabalhar na gente tudo aquilo que ficou, né? Para ver se realmente há perdão, né, dentro do nosso lar. Como a Luísa, assim, foi praticamente criada só por mim, começou a vir entrar tudo na linha. Agora é submissão minha e dela. E como eu e ela, eu que me mandava, agora o Senhor está trabalhando em mim para trabalhar nela. Deus faz a restauração familiar, Deus restaura o nosso coração. Tudo é uma obra do Espírito, né? Deus sabe como mexer na vida de cada pessoa, porque Deus conhece, né? Foi Deus que nos criou e Ele sabe como restaurar todas as coisas conforme a vontade dele, né? E é maravilhoso quando nós entregamos, como a irmã fez, né? Enquanto nós estamos agindo, fazendo e determinando as coisas, Deus não faz nada. Mas quando nós deixamos o Espírito realizar as coisas, o Senhor faz do modo dele, né? Não do nosso, e no tempo dele, mas aí fica tudo perfeito, né? Conforme a vontade do Senhor. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.